Em Contrato de Vidro acompanha a trajetória de Ana Clara, uma jovem de origem humilde que, para salvar a microempresa falida do pai, aceita casar-se com Daniel Azevedo, um empresário rico, metódico e temido no mercado. O acordo sem amor, com regras rígidas e prazo determinado, parece o único caminho para impedir que a família perca tudo. Porém, logo após a cerimônia, sinais desconfortáveis surgem. Daniel evita intimidade, desvia o olhar, confunde memórias, até que Ana Clara percebe um fio oculto. O passado dele com a irmã dela, Júlia, a filha perfeita que sempre ofuscou a caçula. Entre orgulho ferido, segredos velados e um contrato que pode estilhaçar a dignidade de todos, Ana Clara terá de descobrir que tipo de amor e de poder quer para si. O ventilador antigo fazia um ronco constante no teto do quarto, como se tentasse soprar para longe o calor grudado nas paredes de reboco e o aperto que inchava o peito de Ana Clara. Sobre a cama, os croquis de uniformes da confecção da família se misturavam a contas atrasadas, bilhetes da distribuidora de tecidos e um caderno escolar em que ela recalculava, linha por linha, o prejuízo dos últimos meses. No canto, o manequim de madeira vestia uma peça inacabada, um blazer feminino com ombros arredondados que Ana prometera entregar a uma cliente antes do fim de semana. Amanhã, no entanto, não seria apenas mais uma sexta-feira, seria o dia do casamento. A palavra pesava como um tijolo. Casamento. Não por romance, não por escolha. Por contrato. Mana? A voz de Júlia soou da porta entreaberta, macia como sempre. Posso entrar? Ana assentiu sem olhar. Sentiu o perfume caro da irmã se espalhar pelo quarto junto com a luz do corredor. Quando ergueu o rosto, Júlia já estava sentada na beira da cama, impecável num vestido de malha que abraçava o corpo com naturalidade. Era bonita de um jeito fácil, fotogênico, sempre fora. A filha que aparecia nas festas de família com um namorado novo, o sorriso perfeito, a bolsa de grife pendurada no antebraço, promessas de uma carreira em marketing numa agência grande do centro. Ana, por outro lado, era a que fechava caixa, cortava tecidos, consertava máquinas encrencadas e negociava fiado com clientes antigas da vizinhança. Você ainda acha que precisa fazer isso? Perguntou Júlia, baixinho. Ainda dá tempo de recuar. A gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Ana mordeu o lábio. Se desse, já teria dado. O pai tossiu na sala. Uma tosse seca, de quem passara a semana tentando negociar com banco e distribuidores. Desde que o sócio fugira levando os pedidos pagos, a microempresa cambaleava. O golpe final veio com a quebra de uma grande cliente. Sem fluxo, vieram os protestos, o aluguel atrasado, o risco de despejo. A mãe de Ana, com o avental marcado de farinha, andava pelos cômodos como uma sombra ansiosa, repetindo ave-marias. E então apareceu ele. Daniel Azevedo. Azevedo Têxteis. Um nome que valia como carimbo de qualidade. Aos 38 anos, Daniel era citado em revistas de negócios como case de reestruturação, comprar uma tecelagem moribunda no interior e a transformar em fornecedora de marcas que desfilavam na São Paulo Fashion Week. Altivo, reservado, pontual. Um homem de palavra, dissera o pai, com lágrimas discretas nos olhos, na volta da primeira reunião. Em troca de salvar as dívidas, Daniel propôs casamento. Proposta, né? Ana ironizara, sozinha, olhando o próprio reflexo cansado no espelho. Nem um pedido, nem uma aliança escondida num bolo de aniversário. Uma proposta. Um contrato. Um antídoto frio para a falência. Mas por quê? Por que ela? Na segunda reunião, Daniel havia explicado, voz baixa, olho no olho. Imagem pública, estabilidade. Um projeto social que ele sustentava para capacitar costureiras, algo que ganharia credibilidade se ele assumisse um compromisso familiar, numa comunidade onde pretendia abrir um centro de formação. Falou de confiança, de reciprocidade, de uma família trabalhadora com quem ele se reconhecia. E disse o que mais pesou. Ele quitava as dívidas, regularizava a confecção, garantira pedidos por 12 meses, fôlego para vocês respirarem. Em contrapartida, um casamento civil com regras claras, sem obrigações íntimas que ela não quisesse, com duração mínima de 1 ano. Depois, se ambos entendessem que o arranjo cumprira sua função, poderiam dissolver sem escândalos. Não é um conto de fadas, ele disse, naquela tarde cinzenta, os dedos cruzados sobre a mesa. É um acordo de pessoas responsáveis. Responsáveis. A palavra ficou rondando como um mosquito teimoso. Ana voltou para casa pensando em respeito, em trabalho, em salvar o teto sob o qual crescera. Olhou para o pai, o ombro caído de cansaço, para a mãe, que costurava barras às 11 da noite, para Júlia, que saía e entrava prometendo volver com um amigo do banco. E respondeu a si mesma, sim,
Agora, com a irmã no quarto, o futuro chegava com cheiro de cola de etiqueta, prático, colado à pele, difícil de arrancar sem doer. Joana falou: por fim, eu sei no que estou entrando. Ele foi claro. Eu também fui. Não vou virar boneca de vitrine numa mansão, nem prisioneira. É um ano. Depois, a gente vê. Júlia desviou o olhar por um segundo, como se escondesse algo. Quando tornou a encarar Ana, o sorriso estava de volta, mas os olhos brilhavam de uma preocupação antiga, quase cúmplice. Se doer, sai, disse, apertando a mão da irmã. Promete? Ana riu de leve. Prometo. No dia seguinte, o cartório cheirava a papel e café requentado. Daniel chegou com o advogado, a assessora e uma caixa discreta que, soube-se, trazia a aliança. Era alto, elegante em um terno cinza que parecia desenhado nele. Não havia charme espalhafatoso, havia um silêncio controlado, uma timidez que quase soava como arrogância. Quando viu Ana, inclinou a cabeça num cumprimento respeitoso e o fantasma de um sorriso lhe tocou a boca. Está pronta? Perguntou. Estou. Assinaram o pacto antenupcial com a frieza de quem assina contrato de fornecimento. Ali estavam as cláusulas. Respeito, liberdade de ir e vir, sigilo sobre decisões empresariais, participação de Ana, se quisesse, no programa social de qualificação, proibição de exposição pública da vida privada. Um ano mínimo, com possibilidade de prorrogação de comum acordo. Uma frase, porém, grudou na leitura de Ana. As partes compromissam-se a agir de boa fé, sem enganar, sonegar ou manipular informações que possam ferir a dignidade do outro. Dignidade. Era só isso que ela não queria perder. O casamento civil foi íntimo na sala lateral do cartório, pais, Júlia, dois amigos antigos de Daniel, a assessora. Nada de igreja, de vestido branco, de arroz. Ana usava um vestido bege simples que ela mesma ajustara na madrugada. Daniel prendeu-lhe no dedo um aro liso de ouro. Cumprimentos, fotos discretas, uma taça de espumante barato que o pai insistiu em comprar na padaria vizinha. Ao fundo, a cidade rezava a sua sexta-feira. Buzinas, gente correndo, nuvens de chuva montando guarda. Na saída, Júlia abraçou Daniel com delicadeza. Bem-vindo à família. Ele pareceu prender a respiração por um instante. Os olhos pousaram no rosto dela com uma espécie de reconhecimento antigo, um lampejo quase imperceptível, mas nítido bastante para se alojar como farpa sob a pele de Ana. Foi rápido. Um segundo depois, o empresário já recuava um passo, trocando cumprimentos com o sogro e a sogra, chamando o motorista, falando em levar Ana para almoçar num restaurante tranquilo. No carro, entre o vidro fumê e os bancos de couro, Ana observou Daniel pelo reflexo. Mãos seguras no volante, ele dispensara o motorista, preferindo dirigir. O relógio no pulso, discreto. A aliança recém-colocada parecia ter nascido ali. A voz, quando ele quebrou o silêncio, saiu baixa. Sei que não é o casamento que você sonhou. Eu não sonhava com casamento, ela respondeu, sem bravata. Eu sonhava com estabilidade para a confecção. Com a minha mãe dormindo sem remédio. Com o meu pai sem precisar esconder as cartas do banco. Daniel assentiu. Vamos começar por aí então. Almoçaram em um lugar de tijolos aparentes, comida simples e pano de prato xadrez fazendo as vezes de guardanapo. O garçom conhecia Daniel pelo nome e tratou Ana com respeitosa curiosidade. Falaram de pedidos, fornecedores, prazos. Daniel trouxe números, ofereceu linhas de crédito ponte enquanto o fluxo não reengrenasse. Perguntou a Ana como ela organizava a produção, se tinha controle de perdas, quem eram as costureiras mais antigas. Ela respondeu tudo. Sentia-se, pela primeira vez em semanas, com as mãos firmes sobre um volante invisível. Quero te mostrar uma coisa, disse Daniel ao final, deixando dinheiro sobre a mesa. Se topar. Era a antiga tecelagem que ele comprara no interior, agora funcionando como centro de formação. A 1h30 da cidade, o galpão claro recebia luz por amplas janelas. Ventilação cruzada, mesas limpas, máquinas alinhadas, cartazes sobre ergonomia e pausas ativas. Um grupo de mulheres ria ao redor de uma instrutora enquanto desmontavam um overlock. Daniel andou com Ana pelo espaço como quem apresenta a casa recém-reformada, orgulhoso, mas medindo cada palavra. Quero que você participe, disse. Não para a imprensa. Para as alunas. Você costura desde criança. Sabe ensinar. Sabe ouvir. Ela sorriu. Posso tentar. Na volta, já era fim de tarde. O céu carregado derramava os primeiros pingos quando o celular de Ana vibrou. Júlia. Me liga quando der, dizia a mensagem. Outra, em seguida. Parabéns, mana. Te amo, sua irmã é bonita, comentou Daniel, de repente, a voz buscando neutralidade.
Tem presença. Fala bem. O comentário atravessou Ana com uma ponta gelada. Não pela constatação em si, Júlia era bonita, claro, mas pelo tom de alguém que lembrava mais do que admitia. Ela pensou no abraço, no segundo suspenso na saída do cartório, e decidiu empurrar a sensação de lado, como quem empurra um alfinete caído no chão com o pé. Tem concordou. Sempre teve. Chegaram ao prédio de Daniel, cobertura sóbria, sem ostentação gritante. O apartamento era amplo, porém minimalista. Poucos quadros, linhas retas, tons de cinza e madeira. Uma cozinha aberta que cheirava a café moído na hora. Ele mostrou-lhe o quarto dela, cama nova, lençóis limpos, um guarda-roupa com espaço e um pequeno ateliê improvisado com mesa de corte. Pensou em tudo. A delicadeza do gesto surpreendeu Ana, e por um instante ela viu o contorno de um homem possível, não apenas o empresário em pose de revista. É sua casa, disse ele. Fique à vontade. Tenho uma reunião por vídeo às 8. Se precisar de algo. Apontou o interfone. Ana sentiu. Estava cansada, sem sono, como quem sai de um mergulho longo e sobe rápido demais. Tomou banho, vestiu uma camiseta de algodão, abriu a janela. A chuva agora caía firme, descontando no vidro. Em cima da cômoda, notou um porta-retrato deitado, como se alguém tivesse esquecido de recolocá-lo. Por impulso, pegou. Era uma foto antiga, tirada em alguma festa corporativa. Daniel, alguns colegas, luzes de palco. E ali, quase fora de foco, um perfil que Ana conhecia melhor do que a própria caligrafia. Júlia. O chão sob os pés de Ana pareceu deslocar 1 milímetro. Voltou a colocar a moldura no lugar, devagar, como se não quisesse acordar um bicho adormecido. No corredor, ouviu a voz de Daniel na reunião, firme, objetiva, falando de prazos e safras de algodão. No celular, outra mensagem de Júlia: posso passar aí amanhã? Leva o bolo. Ana respondeu, claro, e o claro saiu como a palavra mais perigosa do mundo. Deitou-se, olhos no teto, o som da chuva marcando o ritmo. O acordo estava assinado, as contas seriam pagas, sua família teria fôlego, tudo o que prometera a si mesma. Mas, naquele quarto com cheiro de café e lençol novo, a pergunta que ela tentou expulsar voltou inteira, sem pedir licença. Por que, entre tantas mulheres, Daniel Azevedo escolhera justamente ela? E por que, ao falar de Júlia, o ar do carro ficara denso como antes de tempestade? Ana virou de lado e fechou os olhos. Ao longe, o ronco da cidade continha um aviso que ela ainda não sabia ler. Amanhã Júlia viria com bolo. E, com ela, talvez viesse algo que Ana não tinha incluído em nenhuma cláusula. O passado. A manhã seguinte trouxe um sol tímido, filtrado pelas nuvens pesadas que ainda guardavam a umidade da noite. Ana acordou cedo, mesmo sem ter dormido direito. O café na cozinha tinha sido preparado por Daniel antes de sair, discreto, forte, como tudo nele. Sobre a mesa, deixou um bilhete escrito à mão. Reunião até o fim da tarde. Volto para o jantar. Sinta-se em casa. Ela leu 3 vezes. Sinta-se em casa, parecia mais uma instrução do que um convite. O apartamento ainda era estranho, silencioso demais. Sentiu saudade do cheiro de pão assado que a mãe preparava, do som do rádio antigo do pai, das risadas de Júlia no corredor. Ali, só o tic-tac de um relógio moderno, tão preciso que doía. Às 11, o interfone tocou. Dona Ana, sua irmã, chegou. O coração dela acelerou sem motivo claro. Júlia entrou sorridente, trazendo uma caixa com bolo de chocolate e uma sacola com flores. O apartamento pareceu ganhar cor de repente. Olha só, que chique! Disse Júlia, girando em volta, olhando os móveis minimalistas. Parece capa de revista. Ana riu sem graça, levando-o até a cozinha. As duas cortaram fatias generosas do bolo e conversaram. Júlia falava rápido, como sempre, sobre amigos, sobre agência, sobre um convite para uma viagem. Mas, em certo momento, calou-se, os olhos varrendo os detalhes do apartamento como quem procura algo. Ele te trata bem? Perguntou, de repente. Ele é respeitoso. Ana mordeu o bolo, tentando parecer natural. A gente tem um acordo. Acordo. Júlia repetiu, o olhar distante. Você sabe que casamento não deveria ser isso. Ana suspirou. Eu sei. Mas se não fosse, o papai já teria perdido a confecção. E você sabe. O silêncio se estendeu. Júlia pareceu querer dizer algo, mas desistiu. Em vez disso, pegou o celular e mostrou uma foto, ela, mais jovem, em uma festa de gala. Ana congelou. Ao fundo, quase imperceptível, estava Daniel, sorrindo ao lado dela. Isso foi há anos. Disse Júlia, olhando a imagem com um sorriso melancólico.
uma das muitas festas de clientes da agência. Ana quis perguntar mais, mas a garganta travou. No fim da tarde, Daniel voltou. Encontrou as duas sentadas na sala, rindo de uma lembrança de infância. O olhar dele pousou primeiro em Júlia, depois em Ana. Rápido, discreto, mas o suficiente para acender um alerta no peito da mais nova. Júlia, disse Daniel, educado, inclinando a cabeça. Não esperava ver, lá. Eu trouxe bolo, respondeu ela, levantando-se. E precisava ver como minha irmã está. O jantar foi carregado de silêncios. Daniel falava de negócios, Júlia provocava com comentários espirituosos, Ana tentava manter a compostura. Em certo momento, Júlia brincou. Lembra daquela festa em que você não quis dançar, Daniel? Disse que não sabia samba. Ele quase engasgou com o vinho. Tossiu, disfarçando. Muitos anos atrás. Forçou um sorriso. Memória boa, a sua. Ana baixou os olhos para o prato. O nó na garganta crescia. Quando Júlia foi embora, Daniel acompanhou-a até o elevador. Ana observou da porta. O abraço de despedida foi breve, mas carregado de algo invisível, antigo. De volta ao apartamento, Daniel percebeu o olhar da esposa. Você está estranha. Estou cansada. Ana desviou. Mas, naquela noite, deitada na cama, o coração dela não descansava. As peças começavam a se encaixar, formando um desenho que ela não queria enxergar. Daniel e Júlia tinham um passado, e o acordo que parecia seguro começava a rachar, como o vidro prestes a estilhaçar. Na semana seguinte, Ana percebeu que cada gesto dentro do apartamento ganhava um peso novo. O contrato que antes parecia tão claro agora era atravessado por silêncios incômodos e olhares que não se explicavam. Daniel mantinha a rotina impecável. Reuniões cedo, telefonemas longos, jantares cronometrados. Mas quando o nome de Júlia surgia, algo em sua expressão mudava rápido demais para ser confessado, evidente demais para passar despercebido. Numa quarta-feira, Ana resolveu ir até a confecção para organizar as encomendas com a mãe. O cheiro de tecido novo misturado à poeira dos rolos antigos a recebeu como um abraço. Enquanto revisava notas fiscais, ouviu cochichos de duas costureiras. Você viu quem passou aqui outro dia? Vi, sim. A Júlia, acompanhada daquele empresário. Como é o nome mesmo? Daniel? O sangue de Ana gelou. Aproximou-se, fingindo naturalidade, e perguntou: o que ele veio fazer aqui? As duas se entreolharam, constrangidas. Vieram só ver o espaço. Conversaram com seu pai um tempinho. Pareciam se conhecer de antes. O coração dela disparou. Voltou para casa com a sensação de que cada passo ecoava em falso. Quando Daniel chegou naquela noite, Ana estava sentada à mesa com o diário de contas aberto, mas os olhos fixos no nada. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou. Ela respirou fundo. Você já conhecia a minha irmã antes do nosso casamento? Daniel hesitou por um segundo. Pequeno, mas suficiente. Conhecia de eventos. Festas do setor. Ela sempre circulou bem. Show e show. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer resposta. Na madrugada, sem conseguir dormir, Ana levantou-se para beber água. Ao passar pela sala, viu a pasta de documentos de Daniel aberta sobre a mesa. Não queria ser invasiva, mas um envelope semiaberto chamava atenção. Dentro, uma foto impressa. Júlia e Daniel juntos em um coquetel, sorrindo. A legenda, de revista, falava em nova parceria promissora no setor de marketing e moda. Ana deixou a foto cair de volta ao envelope. Sentiu-se uma intrusa dentro do próprio casamento. No dia seguinte, decidiu confrontar Júlia. Encontrou-a em um café elegante no centro, cercada de colegas de agência. Quando ficaram a sós, Ana mostrou a foto. Por que você nunca me contou? Júlia suspirou, mexendo o café. Porque não tinha importância. Foi coisa rápida, passageira. Eu achei que não precisava complicar ainda mais a situação. Rápida? Ana repetiu, incrédula. Júlia, ele é meu marido. Seu marido por contrato, Ana. O tom da irmã era firme, quase frio. Você mesma disse. As palavras a feriram como faca. O contrato, que deveria proteger, lá, agora era usado como arma para justificar segredos. Quando voltou para casa, Daniel já a esperava. Júlia falou com você, não foi? Ele parecia cansado, mas firme. Eu devia ter contado. Sim, tivemos algo no passado. Mas foi antes. Acabou, Ana o encarou, o peito apertado. E você acha que eu devo acreditar nisso? Daniel respirou fundo. Eu nunca faria esse acordo se ainda tivesse qualquer intenção com ela. Eu escolhi você.
Mas dentro de Ana, a dúvida era um eco que não se calava. O fantasma do passado havia entrado definitivamente na casa, e agora, mais do que salvar a confecção, ela precisava salvar a si mesma de um casamento que podia se despedaçar a qualquer momento. As semanas seguintes foram como caminhar sobre vidro quebrado. Ana fazia de tudo para manter a rotina. Ajudava a mãe na confecção, acompanhava Daniel em alguns eventos, cumpria os compromissos sociais do contrato. Mas cada vez que ouvia o nome de Júlia, cada vez que percebia o brilho estranho nos olhos do marido, sentia que uma parte dela se despedaçava por dentro. Numa noite de sábado, foram convidados para um jantar na casa de um grande investidor. O ambiente era luxuoso, cheio de gente poderosa. Ana usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, que ela mesma ajustara para o corpo. Enquanto tentava se misturar ao ambiente, ouviu alguém sussurrar: "É a esposa nova do Daniel. Dizem que o casamento é arranjo." Ana fingiu não escutar, mas a ferida abriu ainda mais quando, do outro lado do salão, viu Daniel e Júlia conversando discretamente. Júlia ria, leve, com aquela naturalidade que sempre a fazia parecer o centro das atenções. Daniel, embora contido, tinha nos olhos o mesmo brilho de antes. Quando se aproximou, Júlia lhe deu 2 beijinhos no rosto. "Mana, você está linda." O tom era doce, mas o olhar escondia algo. Daniel limitou-se a segurar a mão de Ana. "Precisamos conversar depois", disse, baixo, apenas para ela ouvir. No carro, no caminho de volta, Ana não aguentou mais. "Por que você continua olhando para ela desse jeito?" Ele respirou fundo, os olhos fixos na estrada. "Porque o passado não se apaga da noite para o dia. Mas isso não significa que eu queira reviver, Lo. Então por que parece que você está mentindo para si mesmo?" A voz dela tremeu. "Eu não sou Júlia, Daniel. E nunca vou ser." Ele parou o carro no acostamento e virou-se para ela. "Sério. Eu sei que você não é." A voz era firme, quase um pedido. "Você é Ana. E foi você quem segurou a confecção da sua família, quem se sacrificou por eles. Você é muito mais forte do que imagina." As palavras, doces como mel, caíram em seu coração como um consolo. Mas Ana não sabia se eram verdade ou apenas um jeito de manter a paz. Por um instante, quase acreditou. Naquela noite, Daniel a levou para o apartamento e preparou um chá, gesto simples que surpreendeu. Sentaram-se na varanda, olhando a cidade acesa. Ele falou de negócios, de planos, de como admirava a forma como ela lidava com dificuldades. Tocou sua mão com delicadeza. "Quero que confie em mim", disse. "Mesmo que o passado doa, não é ele que define nosso futuro." Ana quis acreditar. Sorriu de leve, permitindo-se sentir o calor daquela mentira doce ou talvez meia-verdade. Mas, no fundo, sabia que a sombra de Júlia ainda estava ali, como um perfume persistente que não se dissipa, e, enquanto segurava a xícara quente, percebeu que o casamento por contrato estava se tornando algo muito mais perigoso. Um jogo de sentimentos, onde amor e mentira dançavam juntos. O domingo amanheceu claro, mas na casa da família Monteiro o clima estava pesado. Ana tinha combinado de almoçar com os pais, levando Daniel consigo, como prova de que o casamento não era apenas um acordo frio. Júlia chegou mais cedo, trazendo flores e um sorriso encantador que enchia a sala. "Olha só quem trouxe o príncipe encantado!" brincou, quando Daniel entrou atrás de Ana. Todos riram, menos Ana, que sentiu o comentário como um espinho. Durante o almoço, Júlia dominou a conversa. Falava de campanhas publicitárias, viagens, clientes famosos. Daniel ouvia com atenção, lançando observações inteligentes, e em alguns momentos os dois trocavam olhares rápidos, como quem partilhava lembranças secretas. Ana observava em silêncio, tentando esconder o incômodo. Em certo momento, a mãe comentou: "Júlia sempre foi tão comunicativa, sempre brilhando nas rodas. Já Ana é mais calada, mas confiável." Ana sorriu amarelo, mas Júlia aproveitou a deixa. "Mana, você sabe que eu só quero o seu bem. Mas não pode negar que foi uma surpresa enorme você se casar com o Daniel." E virou-se para ele, rindo. "Eu mesma nunca imaginei que você fosse olhar para ela." O silêncio que se seguiu cortou o ar como faca. O pai pigarreou, mudando de assunto, mas Ana já sentia o sangue ferver. Quando ajudavam a mãe na cozinha, Ana não resistiu. "Por que você faz questão de me diminuir na frente dele?" Júlia fingiu surpresa. "Eu? Pelo contrário, só disse o que todos pensam. Você sempre foi a discreta, Ana. Eu sou a extrovertida. Cada uma tem seu papel." "Papel?" Ana repetiu, indignada. "Você acha que minha vida é um papel secundário na sua história?" Júlia aproximou-se, a voz baixa e firme. "Eu só não quero que você se machuque." "Daniel."
Ele não é um homem qualquer. Você não faz ideia do que já passamos. Ana sentiu o chão tremer sob os pés. Então admite que teve algo sério com ele. O que tivemos não importa mais, respondeu Júlia, os olhos frios. Mas não se iluda, casamento por contrato não se transforma em amor só porque você quer. Na sala, Daniel conversava com o pai delas, elogiando a força de trabalho da família. Mas, ao voltar à cozinha e perceber o clima pesado entre as duas, percebeu que a rivalidade não era mais um sussurro, era uma guerra prestes a explodir. Ana, respirando fundo, decidiu se conter. Engoliu o orgulho, mas dentro dela uma chama acendeu, não deixaria a irmã destruir sua dignidade. Naquela noite, já no apartamento, encarou Daniel. Preciso saber a verdade. O que você sentiu por Julia ainda existe? Elle hésitou, depuis répondre. O que senti ficou no passado. Mas você está aqui agora. A resposta soou ensaiada, e Ana percebeu que a batalha não era apenas pelo coração dele. Era, acima de tudo, pela própria identidade, pela chance de não viver sempre na sombra da irmã, e, naquele instante, entendeu. A guerra tinha começado. Na segunda-feira, o apartamento de Daniel parecia mais frio do que nunca. Ana acordou cedo, preparou café, mas não conseguiu tocar na xícara. As palavras de Júlia ainda ecoavam em sua cabeça. Casamento por contrato não se transforma em amor só porque você quer. Daniel saiu cedo para uma reunião e prometeu voltar apenas à noite. Ana aproveitou o silêncio para pensar. Decidiu visitar o Centro de Formação das Costureiras, projeto social que Daniel tanto prezava. Talvez ali ela encontrasse uma pista sobre quem ele realmente era quando não estava preso a máscaras. O galpão fervilhava de mulheres animadas, máquinas de costura em ritmo compassado e vozes misturadas ao som de rádio popular. Quando Ana entrou, algumas a reconheceram e vieram cumprimentá-la. A senhora é a esposa do Dr. Daniel? Ele fala muito da senhora. O coração dela bateu mais forte. Ele fala de mim? Pensou, surpresa. Sentou-se com um grupo de alunas, ensinou truques simples de corte e ajuste. Pela primeira vez em semanas, sentiu-se útil, reconhecida pelo que sabia fazer, não pela posição que o casamento lhe dera. No meio da manhã, uma das instrutoras comentou: o Dr. Daniel tem o coração bom. Investiu aqui quando ninguém acreditava. E olha que já tentaram convencê-lo a fechar, dizendo que não dava lucro. Mas ele nunca desistiu. As palavras acenderam algo em Ana. Talvez houvesse mais verdade nele do que Júlia insinuava. À tarde, voltando para casa, encontrou um envelope deixado na portaria. Não havia remetente. Dentro, uma foto. Daniel e Júlia juntos em um restaurante sofisticado, em clima de intimidade. No verso, apenas uma frase rabiscada. As velhas histórias sempre voltam. O chão pareceu sumir sob seus pés. Quem teria enviado aquilo? E por quê? Quando Daniel chegou naquela noite, encontrou Ana com a foto sobre a mesa. O que significa isso? Perguntou ela, a voz embargada. Ele pegou a foto, suspirou fundo e encarou-a com firmeza. Isso foi antes, Ana. Antes do contrato, antes de tudo. Eu não escondi porque achei que não era necessário. Mas não há mais nada entre nós. E como eu posso acreditar? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Daniel se aproximou, segurou suas mãos. Porque eu te respeito. Eu não faria este acordo para brincar com sua vida. Ana queria acreditar, mas a dúvida a corroía como ácido. E naquele instante, percebeu que a verdadeira prova não seria dada por palavras ou fotos antigas. Seria o tempo e o modo como Daniel escolheria entre ela e as sombras do passado. Naquela noite, deitada ao lado dele, Ana sentiu-se dividida, entre a confiança que brotava devagar e a desconfiança que a sufocava. O coração dela estava em um campo minado, onde cada passo podia explodir, e o contrato, que deveria ser uma garantia, agora parecia um desafio cruel à sua fé no amor. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio incômodo entre Ana e Daniel. Ele mantinha a rotina profissional impecável, enquanto ela se dedicava mais ao Centro de Formação das Costureiras, mas, por dentro, Ana sentia que vivia em dois mundos. Um onde Daniel era o homem íntegro, dedicado, que ajudava mulheres simples a recomeçar. Outro onde ele era o passado vivo de Júlia, uma ferida que não cicatrizava. Numa tarde chuvosa, Ana decidiu visitar os pais. Encontrou a mãe bordando e o pai cochilando na poltrona. Júlia apareceu pouco depois, trazendo compras e com aquele sorriso que parecia esconder mais do que mostrava. Você parece abatida, Mana, comentou Júlia, ao notar as olheiras de Ana. Problemas conjugais? Nada que te diga a respeito, respondeu Ana, tentando encerrar o assunto. Mas Júlia não desistiu. Sentou-se ao lado dela e falou em tom baixo, quase venenoso.
Você pode fingir o quanto quiser, mas eu sei quando o olhar de um homem não mudou. Daniel pode estar no seu lado agora, mas ainda guarda lembranças minhas. Ana se levantou, furiosa. Você sente prazer em me ferir, Júlia? A irmã a encarou com calma, como quem saboreia a vitória. Eu só não quero que você viva de ilusões. Naquela noite, Ana voltou para o apartamento decidida a exigir respostas. Encontrou Daniel no escritório, revisando contratos. Jogou a provocação de Júlia na mesa. Eu preciso saber a verdade. Você ainda ama minha irmã? Ele respirou fundo, fechando os olhos por um instante. Não. O que houve entre nós acabou há anos. Foi um erro, uma distração. Júlia sempre foi encantadora, mas nunca houve futuro ali, então por que não me contou antes? Ana insistiu, porque eu não queria começar nosso acordo com sombras. Eu quis olhar para frente. As palavras pareciam sinceras, mas Ana ainda sentia o peso da dúvida. Saiu do escritório sem dizer nada. Dias depois, enquanto organizava documentos antigos na confecção, encontrou um envelope esquecido em uma gaveta da mesa do pai. Dentro havia cópias de e-mails entre Daniel e Júlia, datados de meses antes do casamento. As mensagens eram amigáveis, cheias de lembranças de encontros e risadas, mas uma frase chamou sua atenção. Se as coisas fossem diferentes, Júlia, talvez estivéssemos juntos hoje. O coração de Ana se partiu em 1000 pedaços. Naquela noite, encarou Daniel com o envelope nas mãos. Isso é o que você chama de passado? Essas mensagens são de pouco tempo antes do nosso casamento. Ele ficou em silêncio por longos segundos, o rosto grave. Eu deveria ter apagado. Sim, nos falamos. Mas não passou disso. Não passou disso? Ana gritou, lágrimas caindo. Você me arrastou para um casamento por contrato enquanto ainda alimentava sentimentos pela minha irmã. Daniel se aproximou, tentando segurar suas mãos. Ana, olha para mim. Eu escolhi você. Não pelos seus pais, não pela empresa. Por você. Porque vi em você algo que nunca encontrei em Júlia, verdade. Ana se afastou, o peito em chamas. Verdade? Ou conveniência? Naquela noite, ela dormiu no quarto de hóspedes. Pela primeira vez desde o casamento, sentiu que o contrato não era apenas uma corda no pescoço. Era também uma prisão emocional. E, ainda assim, uma pergunta insistia em seu coração. Se tudo era mentira, por que ela sofria tanto como se fosse amor verdadeiro? O amanhecer trouxe um silêncio duro para o apartamento. Ana não saíra do quarto de hóspedes. Daniel passou a madrugada no escritório, sem coragem de bater à porta dela. O contrato que deveria ser um alicerce agora parecia um muro intransponível entre os dois. Ao meio-dia, Júlia apareceu de surpresa, trazendo uma garrafa de vinho. Ana abriu a porta com o rosto cansado, mas firme. O que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz gélida. Vim ver como você está. Júlia respondeu, com um meio sorriso. Achei que talvez precisasse de mim. Ana respirou fundo, a paciência em frangalhos. Não preciso da sua piedade, Júlia. O que eu preciso é que pare de envenenar a minha vida. Daniel surgiu atrás dela, pálido. Júlia, acho melhor você ir embora. A irmã o encarou. Ferida no orgulho. Então é assim. Depois de tudo, vai me mandar embora por causa dela. Depois de tudo ele disse, firme, percebi que quem esteve ao meu lado de verdade não foi você. Foi a Ana. As palavras ecoaram na sala. Júlia tentou disfarçar, mas os olhos marejados a traíram. Vocês não sabem o que estão fazendo. Ela pegou a bolsa e saiu, batendo a porta com força. O silêncio voltou a dominar o apartamento. Ana se virou para Daniel, lágrimas queimando seus olhos. Por que demorou tanto para dizer isso? Ele se aproximou, devagar, como se tivesse medo de quebrar o pouco que restava. Porque precisei perder você, mesmo que por uma noite, para entender o que significava te ter. A voz dele estava rouca. O contrato foi só o começo, Ana. Mas o que sinto agora não cabe em cláusulas. Ela quis resistir, quis gritar que não acreditava. Mas, quando ele segurou suas mãos, percebeu que não era mais sobre o contrato. Era sobre a escolha que faria dali em diante. Viver aprisionada pela sombra de Júlia ou arriscar-se a acreditar no que nascia ali. Ana respirou fundo e pela primeira vez, falou com a própria voz, sem medo. Então me prove. Não com palavras. Com atitudes. Daniel assentiu, os olhos fixos nos dela. Eu vou. Todos os dias, se você permitir. Ela fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Não sabia se aquilo era amor ou apenas um respiro entre tempestades, mas, pela primeira vez, não se sentiu a irmã menor, nem a peça descartável de um contrato.
Sentiu-se mulher, dona do próprio destino, e, naquele instante, compreendeu. Mesmo que o casamento tivesse começado como um acordo de conveniência, o que decidir dali em diante dependeria apenas de sua coragem de acreditar no amor ou de recomeçar sozinha. E assim termina a história de Contrato de Vidro. Um casamento que começou como obrigação revelou feridas antigas, rivalidades familiares e um passado que insistia em voltar. Mas, no meio da dor, Ana descobriu sua própria força. Há de exigir respeito, dignidade e amor verdadeiro, porque, no fim, nenhum contrato vale mais do que a coragem de escrever a própria história.